Galera, nós estamos oficialmente de volta no modo Bull Market, certo? Então a gente teve últimas semanas de sofrimento aí no mercado de criptomoedas, principalmente se você estava segurando altcoins. A gente viu as altcoins caindo aí, algumas mais do que 50% nas últimas semanas, mas agora parece que o mercado finalmente está de volta, finalmente reanimou, o Bitcoin quase rompeu novamente a marca dos 100 mil dólares hoje, e a gente vai falar justamente sobre isso, quais são os motivos para o mercado ter se recuperado e o porquê que a gente deve confiar neste pump daqui para frente. Por que 2025 promete ser um ano maravilhoso para o mercado de criptomoedas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui falando do gráfico do Bitcoin, certo? No momento a gente se encontra aí perto da casa dos 99 mil dólares e essa correção que a gente viveu aí nessas últimas semanas, né, foi uma correção de aproximadamente 18%. Quem estava acompanhando aqui já os vídeos no canal, eu falei que eu estava esperando aí que essa correção poderia vir e possivelmente a gente pudesse corrigir até 25% na casa dos 80 mil dólares, mas o mercado ele deu sinais claros de que qualquer coisa abaixo de 90 mil dólares existe muito interesse comprador para o Bitcoin, porque assim que ele pisou ali, ele piscou nos 89, ele subiu rapidamente de volta ali para os 95, aí hoje já foi para os 99 e a gente tá vendo aí, né, ele se recuperando muito bem. Então eu acredito que foi isso, essa foi a grande correção que a gente deve ter visto aí para começar o ano, certo? E sinceramente, talvez a gente nunca mais veja Bitcoin abaixo dos 90 mil dólares, tá? Tem gente que pode achar isso uma insanidade, mas se tudo que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje se concretizar, eu realmente acredito que abaixo de 90 mil dólares vocês nunca mais vão ver o Bitcoin, tá? E essa correção completamente normal, é algo que a gente já falou que a gente esperava, por quê? Porque ela também aconteceu nos últimos ciclos, tá, galera? Então se você olhar o último ciclo, 2020, 2021, a gente também teve em janeiro ali, né, uma forte correção no preço do Bitcoin, tá? Ele caiu 31%, para depois ter um rally, né, a partir de janeiro até mais ou menos abril de 125%, certo? Então se você entrou após essa grande correção de janeiro no último ciclo, teve um rally ainda de 126%. Ele corrigiu forte na metade do ano e depois foi para mais um rally de 134%. Tá, galera? Em 2017 a gente também teve esta mesma correção no começo desse ano pós-halving, tá? Então se você olhar aqui em janeiro a gente teve uma correção de 33%, fica até sem graça mostrar os ganhos aqui, né, que rolaram em 2017. 27 vezes, 2.600%. Então a correção normal aconteceu em todos os ciclos, aconteceu novamente e a expectativa é grande para que agora o Bitcoin esteja preparado aí para romper novas máximas históricas, principalmente agora no dia 20 com a inauguração do Donald Trump e tudo que ele está fazendo pelo mercado de criptomoedas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes vamos falar um pouco dos motivos dessa queda, tá? O porquê que o preço caiu e por que eu acho que isso não é motivo para preocupação. Então o grande problema que causou essa queda no preço do Bitcoin aí foram dados macroeconômicos, tá, pessoal? Então ao longo das últimas semanas aí a gente teve dados de emprego, de manufatura nos Estados Unidos saindo muito positivos, tá? Isso fez com que as pessoas esperassem que o Fed iria desacelerar o corte na taxa de juros, tá? E desde que eles fizeram o primeiro corte lá no passado, em setembro, a galera tava esperando 4 cortes na taxa de juros. Conforme o tempo foi passando, essa expectativa caiu para 3 cortes. No final do ano a gente teve a última reunião da FOMC, onde eles falaram sobre 2 cortes, e aí no começo do ano, com esses dados positivos da economia saindo, né, a expectativa caiu para 1 corte, como vocês podem ver aqui neste gráfico, certo? Então isso daí deu uma balada nos mercados, eles ficaram um pouco aí, né, preocupados com essas questões macroeconômicas, porém nessa semana a gente teve aí finalmente alguns dados macroeconômicos vindo de certa forma positivos aí, né? Não são 100% positivos, porque a gente tem dados de inflação e ela aumentou, porém elas vieram ou abaixo ou então dentro da expectativa, certo? Não veio acima, então não assustou os mercados viram isso como algo positivo. Então o primeiro dado que a gente teve foi o PPI, que é a inflação do produtor lá nos Estados Unidos. Ele saiu 3,3 e a expectativa era 3,4, o que é positivo, a inflação veio menor do que a gente estava esperando. E também saiu o CPI, que é a inflação do consumidor. A expectativa era 2,9, realmente saiu 2,9, então não foi algo terrível, não chegou a ser positivo, mas saiu dentro das expectativas. E a inflação core do CPI, essa sim, saiu um pouco abaixo aí das expectativas, certo? Então o mercado viu isso como algo positivo, olhando para os Estados Unidos, e a gente teve também um grande anúncio por parte da China, onde eles vão realizar o segundo maior processo de injeção de liquidez via reverse repo já registrado na história, tá? Então a China basicamente vai meter marcha, vai imprimir um monte de grana ali e vai injetar em mais de 130 bilhões de dólares na economia, começando a partir de hoje. Então toda essa preocupação, esse cenário macroeconômico deu-se uma acalmada, uma estabilizada, os mercados se viram aí novamente prontos para continuar um movimento
de alta, tá? Próximo grande evento macroeconômico que você tem que ficar de olho, que você deveria se preocupar, é a reunião da FOMC, que vai acontecer dia 29 de janeiro, daqui a 14 dias, onde a gente tem que ver o que o Fed vai falar sobre a política monetária. Pode ser algo positivo, pode ser algo negativo, ou pode ser algo neutro, a gente tem que acompanhar para saber o que vai acontecer, certo? Então, deixando agora essa questão macroeconômica de lado, vamos falar um pouco sobre política aí, né? E o porquê que a política está afetando muito o Bitcoin, certo? Então, essa semana saiu uma grande notícia aí que eu acho que foi um grande fator aí que impactou muito essa alta que a gente viu no Bitcoin, que foi que o Donald Trump deve emitir uma ordem executiva presidencial logo no seu primeiro dia de mandato sobre Bitcoin e criptomoedas, certo? Então, essa notícia foi do Washington Post, eu traduzi ela aqui para vocês, tá? Onde a notícia diz o seguinte: Sachs e membro da equipe de transição de Trump têm trabalhado de perto com líderes dos setores de mercado de criptomoedas para finalizar uma estratégia legislativa, tá? E o Trump deve emitir ordens executivas no seu primeiro dia de presidência que devem abordar essas questões com exclusão, questões como exclusão bancária e a revogação de política controversa de contabilidade para criptoativos, certo? Então, basicamente, a gente já tem Sachs e a equipe do Donald Trump aí trabalhando em um processo de regulamentação para o mercado cripto nos Estados Unidos, e o Donald Trump deve chegar no primeiro dia aí, né, e já chegar com uma ordem executiva, colocar as coisas para acontecer, principalmente voltado aqui, né, para essas questões que eles ressaltaram na notícia, que é a exclusão bancária, o debanking e a revogação de uma política controversa de contabilidade para criptomoedas. Aí ele fala um pouco mais sobre o que são essas questões, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui é que o Donald Trump deve chegar no primeiro dia e já chegar, né, realmente fazendo as coisas acontecerem em relação ao mercado cripto. Então, por isso, agora a gente vai falar um pouco sobre os impactos que a sua inauguração daqui a 5 dias devem ter no mercado. Para isso, eu quero começar com esse vídeo aqui, deixar um pequeno trecho de algumas promessas que ele fez ao longo da sua campanha, e muitas delas ele realmente já está executando, já está colocando em prática, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora, certo? Hello, Bitcoiners. On day one, I will fire Gary Gensler. I will appoint a new SEC chairman who believes America should build the future, not block the future. Então aqui, pessoal, a gente já tem a primeira grande promessa dele, né, que já se concretizou. Então ele falou que no dia 1 que ele fosse eleito, ele ia demitir o Gary Gensler, e na verdade o Gary Gensler, ele já se demitiu, né? Ele falou que ele vai sair da SEC no dia 20, junto com a entrada do presidente Donald Trump, e para isso ele já colocou outra pessoa no seu cargo também, certo? Então essa é a primeira promessa dele que a gente já viu se concretizando. Vamos ver o que mais ele fala ao longo desse vídeo. Upon taking office, I will immediately appoint a Bitcoin and Crypto Presidential Advisory Council. Their task will be to design transparent regulatory guidance for the benefit of the entire industry, and they will get it done in 100 days as part of... Então aqui também ele falou que ia criar um conselho consultivo para auxiliar ele nessa questão da regulamentação de criptomoedas, e a gente também já tem visto isso sendo colocado em prática. Então a gente tem o David Sachs como o nosso AI e Crypto Czar, e a gente tem o Bo Hines como o diretor executivo desse conselho consultivo de criptomoedas. E com essa notícia que saiu essa semana, logo no primeiro dia, ele já deve estar trazendo aí, né, ordens executivas para começar a colocar um pouco do andamento desse processo legislativo para acontecer. Então o mercado respondeu muito positivamente sobre isso, porque de fato ele parece que está cumprindo aí com todas as grandes promessas que ele fez ao longo da sua campanha. Vamos ver o que mais ele falou aqui neste vídeo. Of our effort to provide regulatory clarity, we will create a framework to enable the safe and responsible expansion of stable coins. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. It will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. Então essa daqui é uma das outras grandes questões aí que ainda não foi colocada em prática, né? Mas vai ser um dos grandes assuntos, um dos principais
catalisadores positivos para o Bitcoin em 2025, que seria a criação dessa reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, certo? Então o Trump ele já prometeu que ele não vai vender nenhum dos Bitcoins que os Estados Unidos têm hoje, né? Já vão fazer parte dessa reserva, mas possivelmente a gente pode ter os Estados Unidos não só não vendendo esses Bitcoins, como acumulando mais ainda, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. Ele falou também aí sobre questão de stablecoins, sobre trazer o futuro das criptomoedas para os Estados Unidos, e ele faz mais algumas promessas. Eu vou deixar aqui só o finalzinho do vídeo para vocês verem como realmente ele trouxe aí, né, várias questões muito positivas para esse mercado, e 2025 promete ser um ano muito bom com ele no poder. Today I repeat my pledge to commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. It's enough. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Bitcoin is going to the moon, as we say. It's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way, and that's what's going to happen. So you're going to be very happy with me. Bom, até o momento nós realmente estamos sendo muito felizes com ele aí, né? Ele realmente trouxe aí várias propostas muito interessantes e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, resumindo aí o que ele falou durante o vídeo: fim do Gensler na SEC, isso daqui já rolou; formar o Conselho Consultivo de Criptomoedas, já rolou; criação da reserva estratégica de Bitcoin, isso aqui ainda não rolou, mas caso venha acontecer, pode ser o maior acontecimento aí de toda a história do mercado cripto, certo? Ele falou coisas sobre proteção à autocustódia, oposição a CBDCs, tá? Incentiva a mineração nos Estados Unidos e transformar os Estados Unidos na capital mundial do Bitcoin, tá? Então ele realmente muito bullish aí, né, com a indústria de criptomoedas. Sobre a saída do Gensler, ele já anunciou, né, no dia 20, como eu falei pra vocês, ele tá caindo fora, e quem vai entrar é esse cara aqui, chamado Paul Atkins, certo? Paul Atkins, pra quem não sabe, ele é um cara pró-criptomoedas, tá? E ele já trabalhou aí como conselheiro de mais de um projeto cripto, então com certeza ele vai ser um cara aí que vai ajudar a trazer clareza nessa questão da regulamentação do mercado no ano que vem. Fora isso, outra promessa do Trump foi que imediatamente após assumir, ele ia nomear aí, né, um conselho consultivo sobre bitcoins e criptomoedas. E para isso, ele já fez com os nomes que eu tinha falado para vocês, um sendo David Sacks como AI e Crypto Czar, e o David Sacks, para quem não sabe, ele tem fortes laços aí com essa indústria de tecnologia e também a indústria de criptomoedas. Inclusive, ele foi um dos primeiros investidores da Solana, né, através de um fundo aí da Multicoin Capital. Então esse cara ele vai estar trabalhando aí como um czar de AI e cripto, realmente tentar trazer o desenvolvimento dessas indústrias nos Estados Unidos. E o outro cara que ele colocou aqui foi o Bohrines como diretor executivo do Conselho Consultivo de Criptomoedas. Mas um cara aí também que é muito pró para a indústria, certo? E aí, como eu falei, teve essa notícia que saiu essa semana, que deu um otimismo no mercado, que fez com que as pessoas acreditassem que de fato talvez ele consiga aí, né, realizar todas essas promessas dele. Quem sabe a gente já não vai ter um sistema novo de regulamentação nos próximos 100 dias, como ele falou, certo? Então, concluindo tudo que eu estava falando aqui, a gente está diante de um momento histórico para o mercado de criptomoedas. A gente nunca viu um cenário tão positivo desenhado para essa indústria, tá? Com um presidente pró-criptomoedas, não só o presidente, como os representantes da Casa dos Estados Unidos e o Senado também são, em sua maioria, pró-criptomoedas. A gente já abordou sobre isso em outros vídeos. A gente está vendo mudanças profundas na SEC com a saída do Gary Gensler e a entrada do Paul Atkins, e as promessas aí de regulamentação e clareza sendo realizadas com velocidade, certo? Então tudo isso cria um cenário perfeito para um novo ciclo de crescimento do mercado, galera. Então realmente eu estou muito com grandes expectativas para o ano que vem por causa de tudo que já está acontecendo e também por causa da reserva estratégica de Bitcoin, tá? Então aqui a gente tem um post da Cynthia Lummis. Para quem não conhece, Cynthia Lummis é a senadora lá nos Estados Unidos que escreveu a proposta da reserva estratégica de Bitcoin, falando aqui, ó, apenas um lembrete como as coisas estão prestes a ficar loucas. As emoções e a excitação podem aumentar. Não envie bitcoins ou criptomoedas para algum endereço, carteira ou QR Code aleatório. Como sempre, faça sua própria pesquisa antes. Então eu tava falando aí, né, pra você ficar esperto que as coisas vão ficar agitadas, as coisas vão ficar loucas e que provavelmente eles têm grandes planos aí de fato de fazer essa reserva estratégica acontecer. Pra quem não sabe sobre isso, a gente já falou bastante nesses vídeos, acho que todo mundo no mercado já tá careca de saber.
Mas a ideia é que os Estados Unidos comprem 5% de todo o supply de Bitcoin. Isso é o que está na proposta dela, seria 1 milhão de unidades de Bitcoin, e eles iriam dividir essas compras ao longo de um período de 5 anos, sendo 200 mil por ano. Caso isso seja aprovado ou algo parecido, pode ser menos Bitcoin, whatever. Se eles começarem a comprar Bitcoin, o impacto que isso vai ter no mundo, outros países comprando, as pessoas vendo como algo mais sério, algo mais consolidado, e realmente uma nova forma de dinheiro alternativa aí, né, que é respeitada e utilizada globalmente até pela maior potência do mundo. Então, galera, 2025 promete ser um ano gigantesco. Se você ainda não tem um pouco de exposição em Bitcoin, sinceramente, acho que nos dias de hoje você é maluco, tá? Só para finalizar então, vamos falar um pouco sobre a adoção aí por parte de estados, países e grandes empresas, tá? Então nessa semana aí, faz 5 dias atrás, a gente teve o estado da Dakota do Norte colocando uma proposta de reserva estratégica para o estado investir em Bitcoin. A gente teve também, né, uma proposta de reserva estratégica de outro estado, que é o estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Essa notícia também saiu há 5 dias atrás. A gente tem o primeiro-ministro da Malásia declarando que o Tesouro e os bancos devem começar a estudar Bitcoin. Então o que ele falou aqui foi: propus que nossas agências, incluindo Segurança, Tesouro e o Bank Negará, estudem como a Malásia pode explorar o Bitcoin para que não fiquemos para trás, certo? As coisas estão andando rápido nos Estados Unidos e quem não estiver preparado vai acabar ficando para trás. O mundo está despertando para o Bitcoin. Fora isso, a gente tem Tailândia considerando aprovar os ETFs spot de Bitcoin. A Tailândia, que há pouco tempo atrás tinha banido o Bitcoin, agora já está considerando ETFs spot. A gente tem o maior banco da Itália nessa semana, o Intesa Sapoli, fazendo sua primeira compra de Bitcoin, apenas 1 milhão aí, né? Pouco para um banco, mas mais para testar como que funciona, poder oferecer isso para os seus clientes. Foi um pouco do que o dono do banco falou, o CEO, estava lendo a notícia, né? Ele falou que muito provavelmente os seus clientes vão querer e eles já querem saber como mexer com isso, como oferecer para os seus clientes. Então também muito legal a gente ver um dos maiores bancos aí da Itália e da Europa também comprando Bitcoin, certo? Além disso, a gente tem a Meta, né? O conselho da Meta foi aconselhado a investir parte dos seus 72 bilhões de dólares em ativos líquidos em Bitcoin, com proteção à desvalorização do dólar, tá? Então a Meta senta em mais de 72 bilhões de dólares e poderia colocar possivelmente uma parte disso em Bitcoin. O próprio Zuckerberg é um cara que já falou bem de Bitcoin, ele é um apoiador do Bitcoin. Quem sabe a Meta, o Facebook, não começa a adquirir, certo? Outra grande notícia que saiu na semana foi essa Genius Group, uma empresa de AI, levantou aí, né, mandou uma proposta para arrecadar mais 33 milhões de dólares para comprar Bitcoin. Então, recentemente, eles compraram mais 5, a empresa já roda mais de 35 milhões de dólares e a meta deles é conseguir juntar aí, né, 120 milhões em Bitcoin, 90% dos recursos da empresa. Isso aqui é apenas um exemplo, mas a gente tem diversas empresas, principalmente nessa área de tecnologia, que já estão começando a adotar essa política de comprar Bitcoin e colocar como tesouro, reserva de valor para a empresa. Porque se você olhar ao longo dos anos, se você estiver sentado em dólares, em dinheiro fiat, o seu dinheiro na verdade está se desvalorizando, enquanto o Bitcoin tem se valorizado muito ao longo do tempo. Então, também, né, a gente tem visto aí estados, países, empresas, todos diversificando com o Bitcoin, tá? E só pra gente recapitular, 2024, a BlackRock sozinha comprou mais de 50 bilhões de dólares em Bitcoin, né, por meio dos ETFs, e a MicroStrategy comprou mais de 24 bilhões de dólares. Então, de fato, as instituições estão aqui já faz um tempo, eles estão comprando pesado. Tanto a BlackRock como a MicroStrategy já são top 5 maiores holders de Bitcoin no mundo, e a gente pode ter aí, ao longo desse ano, os Estados Unidos também chegando na brincadeira. E se eles entrarem, vocês podem ter certeza que vários outros países, a gente já falou aqui de reserva estratégica da Rússia, eles já têm proposta, Japão já tem proposta, até o Brasil já tem proposta. Primeira coisa que a gente não tá ficando para trás, né? Então, muito interessante a gente ver isso. Mais alguns dados aqui, a BlackRock falou que a adoção do mercado de criptomoedas está sendo mais rápida do que a adoção da internet e dos telefones celulares, né? Então a internet levou 15 anos para atingir 30 milhões de usuários, os celulares levaram 21, cripto levou apenas 12 milhões, e a gente tem o Michael Saylor, né, que comprou 24 bilhões no ano passado, não parando. Então, recentemente, 2 dias atrás, ele comprou aí também mais 243 milhões, e só de dezembro para cá foram 6 bilhões de bitcoins comprados apenas por parte do Michael Saylor. Hoje ele já ronda, pra você ter uma noção, 43 bilhões de dólares. A estratégia que ele fez é uma estratégia muito louca, onde ele transformou a empresa dele, era uma empresa de software, tá? A MicroStrategy, ela vendia software, em uma empresa de tesouraria de Bitcoin. Basicamente o que ele faz é emitir dívida, tá? Então ele emite dívidas da empresa, e quem compra essa dívida não vai receber nenhum juros, tá? Então ele não oferece juros se você comprar a dívida da MicroStrategy. O que ele oferece é lá na frente
ações, né, da sua empresa. E como ela é uma empresa que simplesmente pega essa dívida, compra Bitcoin, a ação da empresa está diretamente correlacionada com o preço do Bitcoin, certo? Então, dessa forma, ele fez o quê? Ele criou com que alguns fundos de pensões, algumas grandes instituições que não poderiam investir diretamente no Bitcoin, consigam ter uma exposição indireta via MicroStrategy. Porque, por exemplo, fundo de pensão, ele não pode comprar Bitcoin diretamente, mas ele pode comprar o quê? Dívida. E aí ele compra a dívida do Michael Saylor, não vai receber juros, vai receber ações que vão ser, né, uma forma de exposição indireta a Bitcoin. Então ele criou ali um money glitch, uma estratégia muito louca que tem dado muito certo e hoje ele já acumulou aí mais de 43 bilhões de dólares em Bitcoin. E com isso, a gente encerra esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, destrói o like aí embaixo, que ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Agora a gente vai estar trazendo vídeos todos os dias nesse canal, porque 2025, como eu mostrei para vocês, promete ser um ano extremamente explosivo e histórico para o mercado cripto, certo? Então é isso, fico por aqui, grande abraço, até a próxima e valeu!